Olá pessoal, vamos começar. Essa é a primeira de uma série de lives que eu tô fazendo aqui no Instagram essa semana, até para alimentar o podcast Mulheres Sustentáveis, que passou um tempinho aí parado. E a minha ideia essa semana é falar com mulheres que estão à frente de processos de sustentabilidade. Então hoje eu vou conversar com a Ariane Santos. Daqui a pouquinho ela tá entrando aqui, eu entrei um minutinho antes justamente para poder falar para vocês um pouco mais sobre o meu projeto do podcast. O podcast Mulheres Sustentáveis nasceu a partir do momento que eu comecei a gravar lives, ainda na primeira fase da pandemia, com mulheres que estavam à frente de projetos de impacto, seja nas suas instituições, seja criando instituições para levar esse tema à frente. E uma coisa que eu percebi, conversando com mulheres ligadas a essa temática do impacto, é que a visão também é uma visão feminina de proteção, de apoio e principalmente de um olhar para o futuro. Então hoje eu vou mergulhar um pouquinho mais sobre um projeto de impacto social, um negócio, que nasceu justamente para resolver um problema da moda. Isso mesmo, a moda gera um impacto ambiental gigantesco. E agora eu vou chamar aqui Ariane para a gente conversar sobre isso. Olá! Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, muito bom te reencontrar rápido, né? Que a gente se... Ah, bom demais. Esses encontros assim são bons, né? Para falar de coisa boa. Ariane, eu estava contando aqui para a galera que está chegando, um pouco sobre o que é essa série de lives e como ela se desenvolve ao longo do processo. Eu comecei ano passado a fazer uma série de lives sobre mulheres sustentáveis, mulheres que estavam à frente de processos de sustentabilidade, aí, defendendo a Agenda 2030 da ONU e sobre trajetória e aprendizados do caminho, sobre as dificuldades e também quais são as coisas boas que acontecem quando a gente começa a contaminar positivamente o ambiente que a gente vive, com positividade, mas também com muita ação. E aí, conversando com você recentemente, eu falei, nossa, tem que trazer a Ariane para esse círculo, para essa roda, para a gente conversar um pouquinho mais. E a partir dessa roda, dessa conversa aqui no Instagram, a gente deriva, então, esse conteúdo com um podcast, que já está aí nas principais plataformas e que estava ali meio paradinho, dada a quantidade de coisas que tem acontecido na nossa vida. E agora a gente está retomando aí essa nova temporada. E aí eu queria conversar... Queria que você contasse aqui para o nosso público um pouquinho sobre a tua trajetória e sobre o ponto que você está hoje, com a Badu Design, atuando nessa questão da moda. Porque se tem uma área que gera um impacto ambiental gigantesco, é a área da moda. E esses resíduos que são gerados pela moda, eles têm um valor muito interessante e que está começando a ser trabalhado. E foi um olhar que vocês trilharam aí. Você trilhou, quando começou a trabalhar com esse resíduo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui. Primeiro, em partes, a gente não precisa contar tudo ao mesmo tempo, mas você falasse um pouquinho de como é que você começou a olhar para essa questão, Qual foi a virada, assim, o ponto de virada seu para você olhar para esses resíduos e entender que você podia ter um papel aí para resolver essa questão da moda, que, na verdade, não é uma pessoa só que resolve, mas é uma cadeia que a gente consegue desenvolver de valor em volta disso que vai fazer a diferença. É isso. Primeiro, é uma honra estar aqui contigo. É sempre bom trazer essas informações e trocar também com as pessoas, E eu comecei a Badu, que é um negócio de impacto social, há alguns anos atrás, saindo de uma questão assim pessoal de ter perdido uma ente querida muito da minha família, minha avó, e ter passado por todo um processo de depressão e de reconhecimento das coisas, do que eu gostaria de fazer daquele ponto crucial da minha vida para frente, Então, a Badu veio no momento para mim, que é um negócio de impacto que visa lidar com o resíduo das indústrias, capacitar mulheres e trabalhar bem focado mesmo nessa questão da economia circular, E isso tudo chegou para mim nesse momento, onde eu comecei a repensar as coisas que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo com a minha vida, com as coisas onde eu estava colocando a minha energia, e aí surge a Badu nesse momento. E surgiu no momento em que eu comecei a Badu com R$ 30, muito numa descoberta assim de, opa, como é que agora, diante de tudo isso, recomeçando, depois de ter feito faculdade de gestão, de design, e ter voltado a olhar muito profundamente para o que eu precisava naquele momento.
E eu encontrei no Fazer Manual uma possibilidade muito bacana dessa transformação de arte-terapia, mas também de poder unir as mulheres em prol do fazer, né, do empoderamento feminino. E isso aconteceu, o resíduo chega nessa hora, quando a gente começou a produzir, então, cadernos, todos com tecido, a louca da estampa, né, de querer fazer tudo bonitinho. E aí a gente investia muito em comprar tecido, quando uma vizinha levou uma sacola de retalhos gigantesca, cheio de tecidos coloridos, cheios de vida, que eram sobras de produção, né? E aí me veio aquele questionamento, assim, peraí, mas se essa pessoa na comunidade, né, tem uma estrutura pequena, ela gera tudo isso de resíduo, quanto que uma indústria gera, né? Então causou esse incômodo e também essa curiosidade, e aí eu acabei descobrindo, então, que a indústria gera mais de 170 mil toneladas, né, de resíduos. E aí vai muito além disso, porque hoje a gente não tem um acompanhamento próximo. Esses dados são de uma pesquisa de 2017, a gente não tem pesquisa recente. Então, assim, é muito mais além do que a gente imagina, né? E daí partiu a ideia, então, de que, tendo consciência disso tudo, a Badu e eu, assim, toda a equipe, pensamos, não, então, a partir de agora, a gente só vai trabalhar com o que chegar, né? Tudo que a gente precisa de matéria já está aí, à nossa disposição já está em uso, a gente não precisa gerar mais. E aí, então, a gente começou a desenvolver produtos sustentáveis, a variar um pouco, porque antes começou com caderno, mas a gente começou a receber tecidos de várias espessuras e tipo. Então, a gente percebeu que a gente podia ampliar e fazer desde bolsa, acessório e outros materiais também, porque não que a gente tenha um portfólio definido, a gente tem os produtos base, mas a gente lida muito qual é o resíduo têxtil que vai chegar e o que é preciso e o que é possível transformar a partir dele. E aí muda também um pouco do conceito de mercado, né? E a gente vem batalhando muito para somar com várias iniciativas que também estão buscando contribuir, né? E você falou a maneira certa, porque a gente não dá conta de resolver o todo, mas contribuir para que a gente consiga alcançar mais que uma agenda, mas um processo regenerativo de tudo isso, né? Certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contato com a indústria, né? A partir do momento que você viu dentro, se uma senhora conseguia produzir tantos retalhos, né? Isso poderia ser utilizado. Como é que foi então fazer dimensionar isso, ampliar esse recebimento, né? Dos materiais? Como é que começou também esse processo de comunicar, dizer, ó, pode mandar para cá que a gente dá um jeito nisso aqui? Isso que você perguntou foi muito interessante, porque a gente tem que lidar com os dois elos, né? A indústria ela tem uma questão que ela quer resolver, né? E ela já ia descartar ou incinerar. E a gente pensou, não, qual é a possibilidade, né? E para a gente chegou muito de repente, assim, a gente teve algumas matérias na mídia de algumas emissoras de TV, e aí as empresas tomavam conhecimento do que a Badu faz, e aí entravam em contato assim, ah, Ariane, eu tenho um monte de retalhos aqui, eu vou enviar para você. E no começo eu achei, uau, que maravilha, temos insumos e vamos trabalhar. Até que um dado momento, uma empresa mandou, era na minha casa ainda inicialmente, né? Antes de estar num espaço próprio, e me mandou um caminhão lotado de resíduos, né? Lotados, assim. Eu falei, ué, peraí, né? Ele Calma, tá só calma. passando a bola, não tá só passando a bola. Qual é a preocupação disso tudo, né? E aí, acho que cada etapa tem a sua fase, assim, de descoberta, né? Eu fui olhar e falei, pera, mas se a gente tem uma política de resíduos sólidos, que as empresas têm a obrigação de lidar e fazer uma gestão desse material, não é empurrar o problema para outro, né? É estar fazendo isso colaborativamente, até porque senão eu acabava virando uma acumuladora de resíduos, que não era o caso, né? E aí não resolve, porque não é só a questão da gente ter um insumo para produzir, é questão de um pensamento coletivo, de que o que é possível que essa indústria gera, que também gere uma consciência interna na empresa, para que ela diminua o que ela está gerando, né? E que a gente possa fazer isso também em conjunto, pensando que é uma cultura ainda que está se instalando de economia circular, mas que a gente possa caminhar juntos e decidir isso juntos. Então, no começo primeiro foi um susto, ver o montante, como as empresas queriam, num dado momento, se livrar do material, e quando a gente coloca um pouco mais de consciência, é falar, não, vamos pensar isso junto. E aí a gente começou a fazer parcerias com empresas que acreditavam e tinham essa visão, como a gente, de que não é passar o problema para frente, é resolver coletivamente. E aí então a gente passou a receber alguns materiais que a gente tinha como desenvolver, como fazer um processo interno com essas empresas, e aí a coisa foi caminhando também para a gente estruturar a forma como a gente ia receber, para não só acumular um material, mas sim pensar no todo. Me fala um pouco mais, conta aí para quem está assistindo a gente, quem é esse agente, porque uma das coisas que você fez também nesse seu processo, né, de descoberta, de
de criação da Badu foi trabalhar com outras mulheres essa questão da arte-terapia, de utilizar as próprias mãos para construir algo que também pudesse se tornar fonte de renda, e isso já se espalhou aí para mais do que o seu espacinho onde você estava, né? Conta aí para gente um pouquinho sobre esse processo. Eu acho que isso foi um presente para mim, assim. Eu acho que eu comecei com uma visão do que eu queria muito clara, mas ao longo do caminho a gente foi entendendo os parceiros, quem estava junto e quem estava buscando esses mesmos objetivos. E aí, de repente, a gente teve uma proposta muito legal de trabalhar com a Aliança Empreendedora e com a Volkswagen num projeto chamado Costurando o Futuro. E a gente pôde, então, pegar os resíduos dessa indústria, transformar num processo de capacitação de mulheres em várias comunidades, e a gente conseguiu capacitar mais de 400 mulheres, né? E fazendo esse elo, pega o resíduo que tem nessa indústria, leva para a comunidade onde estão essas mulheres que estão vulneráveis de alguma maneira, né? A gente tem desde mães de autistas a mulheres com câncer e pessoas que só estão tentando se encontrar mesmo, profissionalmente, para cuidar dos filhos, ter esse espaço, porque a Badu nasceu muito disso, de fazer com que o produto seja um meio da gente transformar e reconectar essas pessoas, né? A gente vê hoje mulheres, na sua maioria, hoje o índice de desemprego é gigantesco. Na pandemia agora isso só se escancarou mais, e aí é uma possibilidade de que essas mulheres possam trabalhar em casa, transformar esse material que é um residual, né, participar de um processo tanto de desenvolvimento pessoal quanto de comunidade, senso de comunidade, sororidade com as outras mulheres, que isso foi uma das coisas mais lindas e é o que mais acontece na Badu, e fazer disso como resultado é um produto que chega com uma consciência, que chega com carinho dessas mulheres que colocam ali a sua energia, e que transforma em potência para que elas tenham uma vida econômica melhor, né? Então é uma mudança que a gente fala coletiva, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa no tripé, né, no social, ambiental e econômico, e é isso que a gente vem fazendo, né? Com as mulheres no social, com o ambiental, com a questão dos resíduos, e economicamente movimentando essas estruturas para que elas também possam se mover, né? E ter essa segurança financeira para sair de várias questões de violência, abusos e outras coisas mais, né? Então é uma mudança em que esse trabalho conjunto, juntando esses elementos, né? Quando a empresa está disposta a fazer um trabalho e entende que ela não vai só me entregar um material, mas que ela vai fazer parte de um processo de educação, um processo de mudança econômica e de desenvolvimento local, aí a coisa funciona. E é com esse tipo de empresa que a gente quer trabalhar, que venham, que tem essa energia de pensar junto, que a gente entende que é uma questão cultural que vai aos poucos, mas que também entende que a gente tem que dar passos seguros com relação a isso. Conta também, Ariane, onde você está, porque assim, uma das coisas que o Mulheres Sustentáveis permite, né, e agora também com essa virada digital aí do mundo, é que a gente possa conversar com o Brasil inteiro. E não ficar só aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas também ultrapassar esses limites, né? Mostrar que tem muita gente fazendo muita coisa boa no Brasil inteiro. Então, conta um pouquinho aí onde você está e como é que foi também esse processo de expansão, né? Você começou na sua casa e quais foram os passos que você foi dando nesse caminho? Isso é muito legal. A gente está em Curitiba, no Paraná. Começou muito nessa visão mesmo, de que localmente na região sul a gente não via muitas iniciativas, né? A gente via muito mais assim, Rio, Minas, e aqui já tinha algumas iniciativas acontecendo, mas a gente falou, pera lá, né? A gente está aqui, vamos fazer acontecer na nossa região e depois expandir para o todo também, né? Somar com outras regiões, com outras ações que já estão acontecendo, para que a gente não venha reinventar a roda, né? Então, pensando dessa maneira, a gente desenvolveu, ao longo de fazer capacitações em 20 municípios de Curitiba e também em outras regiões também do sudeste do Paraná. Então, foram 20 municípios, 10 no sudeste do Paraná e alguns aqui em Curitiba, no entorno, nas regiões periféricas e outros municípios. E a gente tomou isso tudo como muito aprendizado de como a gente podia levar isso para outras regiões. Já que toda vez que a gente fazia algum evento, eu contava, todo mundo falava, nossa, eu quero isso aqui na minha cidade, né? Então a gente falou, bora, vamos fazer juntos. E a gente já teve uma experiência de fazer projeto com Minas Gerais, um projeto menor, com São Paulo também, algumas trocas importantes com alguns grupos de lá. E agora a gente está se preparando, então, para ir para algumas regiões. A gente teve chamada já do Rio, São Paulo, acho que o Nordeste também. Então a gente agora, nesse momento da pandemia, como uma das formas também de reinvenção e de colocar também à disposição para outras regiões, foi a gente colocar a nossa capacitação online disponível para outros estados, né?
sempre com a perspectiva de reunir uma empresa local, né, resíduo local e mulheres daquela localidade, e a gente repassar a nossa metodologia e também a rede para fortalecer, para aquela região não ter que começar do zero. A gente já caminhou um pouco, a gente pode cooperar para dar esse passo mais além, mais firme também, né? E aí a gente tem feito isso. E vai criando também um processo de construção de plataforma, né? Porque também, a partir do momento que se produz um produto, ele precisa ser vendido, né? Como é que é esse processo? Porque você tem a formação do grupo, a construção da consciência, o trabalho coletivo, o resultado como sendo o produto que cada uma das mulheres depositou ali, toda a sua potência. E aí, na sequência, como é que é feito esse processo? Porque vocês também têm clientes que demandam produtos de vocês, né? Isso. Isso é muito bacana, assim, porque a gente entendeu desde o começo que a gente gosta de autonomia e liberdade. Então, uma das premissas do trabalho com as mulheres da Liga Badu é também fazer com que elas tenham esse conhecimento de si mesmas, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras. Então, elas passam a fazer parte de uma rede da Liga Badu, né? Então, elas trabalham com a Badu, não, né? Trabalham juntas e não assim como uma estrutura. Então, elas têm MEI, elas são empreendedoras, e a gente faz muito esse elo de que elas possam se desenvolver, né? Continuar a ter uma renda. E aí a gente entendeu também que uma das questões era, eu produzo super bem, mas eu não teria tempo de alcançar uma rede maior, ou poderia vender só no meu bairro, se eu continuasse fazendo ali na minha casa. A dimensão do meu trabalho seria uma. E quando a gente pega uma rede de mulheres, a gente consegue fazer com que o trabalho dela tenha uma amplitude maior, né? Então a gente faz toda a questão do comércio justo, delas entenderem qual é o valor do seu trabalho e custear de acordo, da forma justa e transparente com elas isso, né? A gente tira os custos operacionais, o retorno é para voltar para elas mesmo, e tem muito essa visão de que elas também podem trabalhar com outras organizações, não precisam estar presas, elas têm liberdade para fazer essas outras conexões. E a gente, quando tem um pedido de uma grande empresa, por exemplo, uma quantidade maior, a gente convida essa rede, já conhecendo que maquinário ela tem, como é a produção dela, o nível que ela está, se no inicial, intermediário ou mais avançado, dependendo como precisa do material. E com isso a gente consegue direcionar trabalho e renda para essas mulheres, né? É sempre um desafio, ainda mais nesse ano. Então a gente sempre busca que as empresas compreendam esse processo de que para uma mudança e manutenção daquilo que a gente faz é possível e é necessário o engajamento das empresas em direcionar seus esforços de produção de algum item para o seu portfólio ou de brindes corporativos, também resolvendo uma questão interna dessas empresas para que a gente possa girar essa rede de produção e geração de renda, né? Então vem muito desse pensamento também de estender para elas liberdade e autonomia, mas também trabalhar coletivamente para que elas consigam atingir um faturamento que compense, né? Mesmo quando às vezes também não é tão fácil e a gente tem que batalhar ali para fazer com que todas possam trabalhar. E nem sempre acontece, no geral. Esse momento de pandemia trouxe aí uma série de desafios, né? Muito também do desafio do como fazer isso online. Isso. Uma coisa é você criar um espaço, todo mundo chegar lá, junto, se vendo, conhecendo e podendo desenvolver esse processo. Talvez, no momento, um grupo já formado, é mais fácil também manter ele à distância. Agora, quando você começa esse processo à distância, tem outros desafios a serem vencidos. Você já experimentou alguns desses desafios? Poderia compartilhar aqui com a gente? Isso foi muito legal, porque a gente já tinha esse hábito das mulheres trabalharem em casa, né? Já era a proposta da Badu, que por elas estarem cuidando de alguém com uma questão de saúde ou até mesmo ter uma restrição para trabalhar externamente, elas já trabalhavam em casa. Então elas já tinham essa rotina de pegar um kit e produzir em casa, né? Só que antes o treinamento era na Badu antes, para depois ir para casa com o seu kit e produzir. Quando chegou a pandemia, a gente viu que a gente podia amplificar isso e também validar o que a gente acredita que é possível que elas façam isso em casa e possam continuar gerando renda. E aí surgiu no início da pandemia uma possibilidade da gente produzir máscaras de proteção, né, para 2 empresas, e foram 20 mil máscaras no primeiro momento, né, e aí foi a hora da gente fazer o treinamento pelo celular mesmo, a gente gravou a capacitação de como montar, porque elas sabem costurar, mas nunca tinham feito máscara, não era um produto que a gente fazia, né. Então entender as especificações que eram necessárias para causa da saúde e a segurança, então a gente fez isso tudo online.
E a gente conseguiu fazer essa produção e fazer essa entrega da melhor forma possível. Conseguimos, né, com uma rede de 35 mulheres que participou para produzir 20 mil unidades. E aí veio outras também, outras produções. Mas o legal de ver tudo isso é que foi possível também, além da produção, a gente fazer alguns encontros com elas online. E algumas mulheres que eram da região rural conseguiram participar de alguns encontros nossos, de roda de conversa mesmo, sabe? Porque não é só o trabalho. Então tinha essa conexão de manter essa rede interligada com as nossas ações, de manter essa rede motivada e também mais fortalecida para passar esse momento da pandemia. Então, foi bonito de ver como a gente pôde testar a questão da tecnologia, né? Dessa possibilidade que algumas nem usavam o WhatsApp direito e passaram a estudar, a ver o áudio e fazer uma produção através do telefone, a participar de uma capacitação online, né? A gente viu mulheres do meio rural com os filhos lá, colocando a câmera e tendo o filho tendo uma aproximação melhor com a mãe, por estar dividindo esse momento com ela, né? De ajudar ela a se conectar. Então, acho que a conexão foi muito maior, não foi só tecnológica, foi pessoal, foi de empoderamento na questão digital, de uma inclusão digital super importante e que a gente quer amplificar muito nesse ano, que a gente vê que para ir para outras regiões onde nem tudo chega, onde as empresas não estão ainda, que é onde está lá na base, onde está sofrendo muito com essa questão, e a gente pode levar trabalho, levar conhecimento nesse período, como uma forma também da pessoa tirar um pouco da visão, do campo da visão, toda a questão que está acontecendo, mas também focar energia naquilo que vai trazer alguns benefícios para ela, tanto na questão de saúde emocional e também de renda. Você está falando aí de uma aposta também, né, nessa diversificação e nessa ampliação de público e também no espalhamento de algo que a gente está precisando muito nesse momento, que é a esperança mesmo, né? E o olhar, que eu acho que é um olhar que se conecta muito com a sustentabilidade, né? De qual é a nossa responsabilidade também com o todo, né? Qual é a parte que a gente pode controlar de tudo isso que está acontecendo, que só depende da gente. Então, quando você fala de buscar um conhecimento, de entender que a partir do que você já tem, você já consegue fazer alguma coisa para entregar de volta para o mundo, e que isso pode te trazer renda, pode trazer um respiro às vezes, né? No momento que você está vendo todas as portas se fechando, também é algo muito importante, né? Eu vejo muito isso, eu vejo muita potência nas pessoas. E acaba que num momento como a situação está hoje, tanto econômica como de saúde, as pessoas se desesperam muito, né? A gente passa por esses picos, né? Onde olhar e falar o que está acontecendo e como é que eu me sintonizo com isso tudo. Mas quando começa a olhar para si mesmo e ver assim, qual é a tua potência, o que você faz de melhor, o que você pode fazer com o que você já tem, a gente descobre que tem muito recurso, né? Até mesmo em casa, né? Então acho que fica como também aquela opção de olhar para si, olhar no seu entorno, olhar ali dentro de casa, o que é possível fazer, né? Tanto como fim de geração de renda, mas também como a questão emocional mesmo, de poder se reconhecer e falar, poxa, eu faço bem isso. E é uma coisa que eu nem desconfiava, mas eu sou boa nisso. E vai encontrar, às vezes, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de trabalho, então isso tudo é muito importante. E a gente vem olhando muito para essa questão, tanto para as pessoas que estão encontrando uma forma de gerir internamente em casa, de olhar, de mesmo aquela pessoa que é só o consumidor, de olhar aqui, que economia que eu estou apoiando, onde é que eu coloco o meu dinheiro, onde é que eu invisto, né, o meu dinheiro, que economia eu quero apoiar. Então isso também é muito importante, essa conscientização, quando a gente fala de sustentabilidade, desde essa questão econômica mesmo, das pessoas apoiarem pequenos negócios, apoiarem as pequenas iniciativas, falando, bom, eu vou apostar aqui porque eu sei que eu vou girar a economia de uma forma legal, das escolhas que a pessoa faz de consumo de produto. Acho que tem dessa visão das empresas também, que muito além de estar preocupada com o seu resíduo, elas vão ter que olhar o todo. É necessário que a gente tenha uma união para que a gente possa resolver uma questão global. E é só globalmente, é só junto que a gente vai conseguir. Então, algumas empresas estão mais antenadas agora com SID, né, de buscar a questão ambiental, social e governança, para trabalhar com investimentos de impacto de uma forma a contribuir, estar dentro desse todo, de uma visão mais geral da coisa, né, mais, eu digo assim, mais integral de tudo, né, para que a gente possa pensar em novos processos e novas ações que colaboram com o todo. Então, é esse olhar que a gente busca. Eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, é olhar assim, não adianta mais só a gente pegar e trocar e substituir que nem carbono, né? Ah, para substituir a questão de carbono eu planto algumas árvores, mas eu vou continuar emitindo, a emissão de carbono vai continuar? Será que vai resolver? Ou eu tenho que buscar novos processos regenerativos, e aí vai além da sustentabilidade, né? Para mudar isso tudo. Então, a gente está a um passo, a gente já passou por uma economia verde, a questão da sustentabilidade,
restaurativa e agora regenerativa, né? De tudo. Então é uma crescente, mas é um acompanhar com todo mundo. Tem que todo mundo chegar junto nessa, né? Então não adianta a gente estar trabalhando uma coisa muito mais além, sendo que a gente precisa trabalhar na base também, fazer com que esse conhecimento, o acesso a esse conhecimento chegue para todo mundo. É isso. Fundamental. E mostrar, né, o poder do conhecimento nesse processo, né? Eu acho que tem do conhecimento da criatividade. Queria que você contasse também, né, que não foi só um processo de responder a demandas que as empresas trouxeram e nessa parceria, mas que vocês também buscaram criar um produto que pudesse ser feito por essas mulheres para que e pudesse ser vendido no momento de pandemia. Queria que você contasse também esse que aconteceu. A gente começou a olhar para tudo assim, falar, tá, a gente produz bolsas, acessórios, será que é isso que as pessoas precisam nesse momento, né? Quando a gente fala do olhar o todo, é isso, é perceber assim, tá, eu como cliente, como é que eu me sinto agora? Em que eu quero investir? E a gente percebeu que as pessoas estavam muito ansiosas, né, como todo mundo estava em casa, trabalhando em home office, né, com crianças, aquela estrutura toda, e estava todo mundo ficando meio maluco. Aí a gente pensou, pera lá, acho que a gente pode levar o que a gente usa para reconectar as pessoas, que é através do manual, para a casa das pessoas. Então a gente criou a Badu Box, que é uma caixa de reconexão, que levava algumas atividades manuais para as pessoas executarem mesmo projetos de luminária, tear, né? E todos eles vinham numa caixa, que a caixa conversava com a pessoa com diversos itens. E um desses itens era de um empreendedor local que também estava passando por uma situação de se reinventar naquele momento e também de instabilidade. Então era unir esforços da comunidade, de empreendedores locais, entender que a gente precisava fazer um trabalho coletivo, inspirando aquelas mulheres a fazer, puxa, o que eu estou fazendo agora faz sentido, de colocar item delas nessas caixas e pensar muito no que a gente está entregando, que faz sentido também para quem ia consumir, né? Que é receber em casa uma atividade para usar um pouquinho, mudar um pouco aquela visão toda, poder deixar o seu espaço mais agradável. Então tinha desde coisas para o bem-estar pessoal, para decoração ou para alguma coisa que ele fosse ali fazer. E para as crianças também, porque a ideia era, se eu tenho alguma coisa, tenho criança em casa, que tal se eu tirar ela do celular e colocar ela para brincar com outras coisas, para exercitar outras coisas? Então, com produtos e acessórios feitos em madeira. Então, teatro de sombras a gente fez para as crianças e foi muito legal ver que os pais e os filhos se reconectaram brincando no teatro de sombras, que as crianças queriam plateia. Então, assim, é muito além. A gente às vezes imagina algo e a gente consegue entregar para aquela família uma oportunidade dela repensar, se redescobrir num novo hobby, e também passar por esse momento com um pouco mais de leveza, né? E apoiando iniciativas que vão chegar para quem também precisa. Eu acho que a gente vai precisar de uma versão 2021 da Badu Box urgentemente. E quando você contou da história, eu fui lá buscar e você falou, não tem mais e tal. Foi um período que a gente fez isso. Mas eu acho que, assim, pensando na extensão enquanto isso também as pessoas estão se voltando para dentro para olhar e se reinventar junto com a economia, com os negócios, com a maneira como elas olham o mundo, nada melhor do que buscar formas de se reconectar, né? De olhar para dentro e poder fazer com as próprias mãos alguma coisa que possa fazer aquele momento ser um momento mais lúdico, né? A gente voltar a brincar, que eu acho que são questões que surgem aí, né? No perfil de novos negócios de impacto, também esse resgate assim, do humano que a gente tem, que às vezes a gente deixa de lado, bota na prateleira para poder encarar o que vem pela frente. Eu acho que isso é algo que a gente tem muito percebido, né? Que as pessoas têm parado para analisar assim, esse tempo de silêncio, de pausa, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, em 2012, quando eu quase cometi suicídio, depois de perder a minha avó e ter ficado num lugar assim onde era um recomeço. Mas foi naquele silêncio, naquele momento de pausa, que eu encontrei algo que era muito essencial e verdadeiro, que hoje transformou no que é a Badu. Né? Então, eu acho assim, a gente às vezes precisa de uns momentos de pausa, e não precisa ser uma coisa tão drástica, tão forte, para passar por isso, mas esses momentos que a gente se permite se ouvir, entender assim, puxa, o que eu não quero mais conservar na minha vida e o que faz sentido para mim? São duas perguntinhas simples, mas que são muito profundas. E que quando eu tenho contato com o melhor de mim e uso esse tempo para me redescobrir, eu encontro algo tão precioso que é por aquilo que eu quero batalhar.
Então, acho que hoje as pessoas estão sentindo muito isso, e eu acredito muito que é através do lúdico, da alegria, da leveza, da sensibilidade de perceber onde é que você está, com quem você está, né? É com que faz com que essas mudanças sejam verdadeiras e sejam fortes a ponto de você dar o próximo passo, né? Então, está todo mundo nesse momento de repensar suas estruturas de trabalho, de consumo, de tudo, né? A pandemia fez uma bagunça na cabeça da gente, eu digo da gente que eu me incluo, e eu acho que é muito especial quando isso acontece, porque a gente está mudando toda uma consciência de uma sociedade que está muito mais humana, que está muito mais buscando não olhar só para si e ver que sim, a gente precisa trabalhar o todo, que se todo mundo não chegar junto lá não tem jeito, não vai ter para ninguém, aí vai ficar mais complicado, né? É isso. Recados, assim, boas questões a se ouvir, né? Na verdade, colocar diante das pessoas e questionamentos Sim, fundamentais. Eu acho que tem uma questão aí, quem trabalhava com sustentabilidade já antes da pandemia, já sabia que a gente passaria por momentos de desequilíbrio muito grandes, né? Quando você observa o meio ambiente e a insustentabilidade dos processos de consumo, etc. e tal, você já sabe que uma hora isso vai dar ruim. Só que deu ruim de uma vez só para o mundo inteiro, né? Não foi um evento pontual que a gente já tinha experimentado outras vezes no Brasil inteiro, né? Que as pessoas se juntam, se reúnem em trazer um resultado para aquilo, mas não era mais aquilo, era uma questão que está afetando tudo e todos. Então, pensando sobre isso, assim, eu acho que existiu um momento também de criar mais espaço para que quem já estava trabalhando com sustentabilidade poder colocar para mais pessoas essa agenda de uma forma construtiva, né? Como uma base da onde a gente precisa partir nesse novo que a gente está construindo. Que a gente precisa colocar lá para funcionar, porque não dá para a gente ignorar o que tem do lado, né? Todo mundo está no mesmo sim. barco. Acho que isso é bem importante, assim, a gente já passou da hora da Terra, dessa questão da regeneração dos materiais e N coisas. E apesar disso ser dito há muito tempo, né, as pessoas não estavam colocando muito em prática. Então é muito daquela questão assim de que se não é uma mudança radical, a gente não tem tanto tempo, a gente precisa ter essa consciência e ter ações proativas para dar esse próximo passo e mudar realmente, ter esse entendimento de que toda ação faz a diferença. E a questão é, às vezes a pessoa quer estar perfeito para fazer uma mudança, entender a sustentabilidade como algo, o que que eu estou fazendo, né? Eu digo sempre que começa em casa mesmo, começa nos seus próprios hábitos ali, você tomar consciência do que você está fazendo, o que está consumindo, seja de embalagem, de plástico, ou seja economicamente, seja em todas as vertentes. Mas começar a partir de uma pessoa, com um pouco que ela pode fazer naquele momento, porque às vezes a pessoa quer esperar estar tão perfeito para falar, nossa, agora eu entendi a sustentabilidade, estudei muito isso, e agora vamos fazer uma mudança. Eu acho que tem que ser gradativa nesse sentido, não quer dizer com lentidão, porque a gente precisa de uma proatividade agora, mas esse entendimento de que tem que ser consistente e consciente essa mudança, né? Então é esse dar o passo todos os dias, é com as suas coisas em casa, é com o que eu estou investindo e colocando energia, né? Ou como a gente vê agora, muitas pessoas questionando as empresas, os seus processos, o que elas fazem, mas também olhar para si e falar, poxa, então agora eu já entendi isso, eu não faço mais, né? Então, eu acho que é uma mudança cultural gigantesca. A gente ainda está num período ainda que muita coisa pode acontecer por conta do desequilíbrio ambiental, e a gente sabe disso, né? Então, por isso que eu sempre digo mesmo, daquela questão que eu comentei, né? Não dá mais só para substituir carbono, não, e colocar ali plantáveis, tem que mudar mesmo, né? Porque senão não vai dar, já não suporta mais. Então, acho que é essa mudança que vai além, mas que começa por cada um. Não adianta. E assim é cada um que está dentro de uma empresa, e aí vai lá em cadeia. Você falou de R$ 30 para começar um negócio. Eu queria que você contasse aqui essa história, porque às vezes as pessoas falam, falta dinheiro, falta. Né, e é interessante isso, porque não é esperar estar perfeito para começar, é começar de onde a gente está, de como a gente está, e começar a testar o ambiente, porque o ambiente vai te dando respostas também, vai ajudando a direcionar o negócio e vai ajudando também a construir, a partir de ajudas que a gente sequer sabe que poderiam acontecer, né? O passo seguinte, o capítulo
que vai na sequência mudando aí também o rumo. Então, eu queria que você começasse falando assim, né? Porque esse testemunho, né? Você começou com R$ 30, faz diferença, né? Porque às vezes as pessoas acham que, o que eu tenho é pouco, não dá. Conta aí. Isso para mim também foi um ponto, assim, eu vinha da área de gestão, né, então sempre eu fiz faculdade, eu trabalhava muito, eu comecei a trabalhar muito cedo, então para mim era aquela workaholic mesmo, de trabalhar direto, muita ação, e quando eu tive que parar para cuidar da minha avó, teve uma questão de saúde, por 2 anos eu acabei me desvinculando tanto dessas questões sociais, quanto também da questão financeira, de estar 2 anos sem trabalho e a gente investindo muito com questões de saúde dela, né, então no final, quando ela faleceu, eu tinha R$ 30 mesmo, né? Era aquilo que tinha. E eu tinha uma escolha, o que eu ia fazer a partir daquilo ali. No primeiro momento foi realmente o desespero de, puxa, aquela questão de desistir da vida, mas depois eu pensei, pera lá, para que eu tô aqui? Acho que minha avó e minha família vêm com mulheres muito fortes. E como expressão disso, eu tô aqui e eu vou ficar por aqui, mas se for fazer algo que vale a pena. E aí vem a Badu desse lugar e eu comecei fazendo cadernos e era manual mesmo, então era olhar o que que você tinha, era o que eu tinha em casa, então era um pouco de coisa que eu tinha em casa, um pouco de coisa que eu busquei com os 30, e aí eu fui fazendo cadernos, vendendo, entendendo que eu tinha que dar um passo. Não foi fácil, nunca é, mas eu acho que é uma escolha, né? Uma escolha assim do que eu quero acreditar, eu acho que é bem nessas coisas, sabe? O que eu quero manter na minha vida, o que eu não quero. A Badu começou muito disso, mas depois foi dando passos mais largos. Eu acho que começou muito pequena, com algumas questões mesmo para assim falar, poxa, tem que ter resiliência, tem que ter coragem mesmo, e alguns dias vai ser difícil, mas a gente consegue, porque quando a gente lembra o porquê que a gente está fazendo as coisas, e isso é muito importante, o porquê que a gente começa algo, que nos dá energia para dar o próximo passo, para acordar todo dia e batalhar por aquilo que se quer, né? Então comigo começou muito disso, acreditando, mas eu estava sonhando com as mulheres que eu encontrei nos hospitais e que não podiam trabalhar fora, com tudo aquilo que eu comecei a visualizar que antes a correria do dia a dia não me deixou ver, né? E pensando, puxa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho conhecimento, né? E o que que eu posso fazer com o meu conhecimento, com o que eu já sei? E aquilo que eu não sei, com quem que eu vou me unir para aprender, né? Então, assim, e aprender podia ser com uma mulher da minha comunidade mesmo, que me ensinava coisas novas, quando eu pensava em criar alguma coisa, e ela falava, isso não dá, Eliane, mas se fizer dessa forma, dá. E, opa, então vamos lá, como com empresas e algumas instituições que eu participei de capacitações do Instituto Legado, a gente teve várias outras premiações que trouxeram capacitações como do Legado, da Aliança Empreendedora, que era junto com a Unilever, num projeto, como fellow da Red Bull Amapico, depois a gente ganhou o prêmio da Natura, a gente teve um prêmio local também, todos eles, em sua grande maioria, vinham com um agregado muito especial, que era a capacitação, mentoria, troca, eu conheci mulheres e redes de outros estados, então isso foi muito interessante para a gente trocar, falar com outro empreendedor lá que também começou quase da mesma forma, falar como é que está aí, né? Olha, aqui está mais ou menos assim, então vamos trocar. Então acho que é a gente sair daquela visão do eu estou só, começo pequeno, mas eu não preciso ser pequeno, eu não preciso querer só isso, né? Eu posso contar com as outras pessoas também. Tem muita gente querendo fazer junto, tem muita gente batalhando para falar, poxa, isso é muito legal, vamos apoiar sim. E eu contei, acho que começar com um pouco, mas ter uma rede de apoio muito importante foi essencial para que eu pudesse confiar também naquilo que eu estava fazendo e falar assim, eu estou no caminho certo, eu não estou sozinha, literalmente, né? Então é isso, contar com a família também, que para mim foi super essencial em todos os momentos. Tem uma coisa aí muito importante que você falou, né? Começou com você, né? Olhando para dentro e achando aonde está a força que você ia ter que puxar e que não era só sua, na verdade é de todo mundo que está no nosso entorno. A gente não está sozinho em nenhum momento, né? Então, nem que a gente muitas vezes se sinta sozinho, a gente tem muita gente em volta, né? Com quem o olhar, a troca permitem que a gente continue a caminhar. Isso é um ponto super importante que eu acho que você trouxe aqui na sua conversa. Tem também a questão da onde você vai buscar o conhecimento. Ele não precisa estar dentro de você todo o tempo. A gente não sabe tudo e isso é o que que mais alimenta essa roda girar. Não se entender que o seu desafio é o desafio de muita gente, então isso a gente nas redes de gestão pública costumamos sempre falar, né? Às vezes o gestor está ali no seu departamento olhando
um problema que ele tem e ele acha, putz, como é que eu vou resolver isso? Estou aqui sozinho. Aí quando ele olha para o lado, se ele conversasse com o vizinho, pode ser que ele descobrisse que era a mesma coisa. Então, talvez o problema seja outro, não a incapacidade dele de resolver ali no momento, né? Tem questões culturais a serem trabalhadas aí. E o sonhar grande, né? A gente começa pequeno, mas o sonho tem que estar grande. Já diz aí o Lehman que sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. E aí a gente Acredito. pode trazer mais gente e resolver questões problemas que a gente já encontrou no mundo. E essa questão que você traz também é super importante. A gente vive um processo de longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais. A gente está tendo que cuidar dos nossos velhinhos, dos nossos avós, dos nossos pais. E isso gera, às vezes, processos muito complicados dentro de uma estrutura familiar, justamente porque, normalmente, é a mulher que tem que sair do roteiro profissional para poder voltar ao cuidado, porque se entende socialmente que ela é a pessoa que vai cuidar. Então, assim, isso também é interessante, né? Como é que a gente faz com que essa saída para cuidar não seja uma saída do mundo, dos negócios, da profissão, porque é possível criar formas, redes de apoio que consigam ajudar essa mulher a se manter produtiva, a se manter produzindo, justamente para ela cuidar melhor, né? Eu acho que isso que você falou é essencial, assim, até tem alguns estudos agora que eu tenho acompanhado que está falando sobre a economia do cuidado, né? Então, dessas pessoas que realmente estão ali à margem, que estão sempre fazendo um papel fundamental, mas não são vistas economicamente, né? Então, assim, como que a gente pode olhar para uma pessoa dessa que para a vida, né, para cuidar de alguém ou fazer algo? A gente tem mães de autistas, por exemplo, que elas vão passar a vida inteira, dependendo do grau, né, do espectro do autista, ela vai passar a vida em função daquela criança ou daquele adulto, né? E às vezes é 24 horas, né? É direto, é uma vida toda. E quem está olhando para ela, que é uma mulher que quando recebeu um filho tinha uma ideia de que ela ia ali, né? O filho dela ia crescer, ia ter muitas questões, e ela está ali, batalhando diariamente por pequenas conquistas, seja uma fala, seja um movimento, seja uma ação de segurança para não se machucar. Então, assim, constantemente a vida toda desse filho, né? Então, a gente poder proporcionar opções dessa mulher se ter autonomia econômica, fala, poxa, a autoestima mesmo, de se reconhecer, fala, poxa, eu sou importante, eu quero ser importante, eu quero pertencer também a outras redes que não só de uma mãe de autista. Não quero ficar só com esse título, eu quero ser eu, né? E quero poder fazer outras coisas. Isso é um dos casos, né? Mas falando de vários tipos de mulheres que também hoje querem estar mais atentas, estar com seus filhos, estarem acompanhando algo. Então, a nossa economia e o formato que a gente vê com a longevidade das pessoas é algo que a gente tem que se preocupar agora, né? Como é que a gente dá a estrutura para que essas pessoas se mantenham? A gente está falando de uma sociedade que daqui a pouco vai envelhecer em uma quantidade gigantesca. Então, tanto do outro lado, como ter o cuidado para essas pessoas que também querem se sentir úteis, os idosos ou pessoas da melhor idade, da maneira como for dita, eu acredito muito nisso. Eles têm muita energia, conhecimento, então nem se fala, né? Como é que a gente pode colocar essas pessoas com essa autonomia também, falar, poxa, eu reconheço quem é você e tudo que você sabe, o seu conhecimento. Como é que a gente pode integrar essa pessoa, ter uma inclusão dessas pessoas também em algumas atividades econômicas, para que também não é só a questão financeira, mas uma questão mesmo emocional, uma questão de vitalidade, de se falar, poxa, eu tenho sim, hoje eu tenho tanto conhecimento, eu posso contribuir com esse pessoal que está chegando agora e que está um pouco perdido, né? Acho que essa troca entre gerações também é muito importante. E começa justamente, quer dizer, a gente tem questões ligadas à tecnologia, a maneira como a tecnologia está invadindo a nossa vida, que podem ser usadas para o bem. Né? Na medida que a gente está aprendendo com os mais novinhos aí a usar um monte de ferramenta que já estava aí funcionando e a gente sequer tinha conhecimento por conta da correria da vida, não dava tempo de parar ali para ver, todo mundo teve que parar, então a gente teve que entrar lá, ver um monte de jovenzinhos ensinando aí como mexer em cada uma dessas ferramentas, então você quebrou uma barreira do tipo, os mais velhos não podem aprender com os mais novos, e os mais novos têm muito também que aprender com os mais velhos. Uma coisa que o YouTube recentemente registrou na comunidade de criadores foi a quantidade de canais que cresceram na pandemia de pessoas 60 a mais se apresentando, né? Ensinando a cozinhar, a fazer uma série de coisas em casa, manutenção de casa.
e que viraram um sucesso, viralizaram, enfim, estão lá entre os maiores, as maiores visualizações. Por quê? Porque também eles se voltaram a ensinar algo que eles sabem, que já estava lá posto para eles, né? Então, essa conexão a gente pode, usando bem a tecnologia, fazer acontecer, né? Eu acho que isso é o mais legal disso tudo, né? Eu acho que em meio a toda essa loucura, essa questão da integração, inclusão digital, assim, entre todas as faixas, né? Foi super importante. Eu acho que novas descobertas do que era possível e sempre teve à nossa disposição, né? A gente estava achando assim, eu coloco algumas barreiras, né? E agora a gente vê que, olha, que legal, tá todo mundo ali surfando nesse novo momento, entendendo o que cabe a si, tentando se comunicar de outras formas, né? Eu vejo nas plataformas de TikTok o quanto as pessoas estão fazendo ali, produzindo conteúdo, né? E rápidos, de uma maneira prática, que as pessoas que falam, mas não tenho muito tempo, passa ali, olha e vê um videozinho no YouTube que ensina algo em alguns minutos, né? Então, o conhecimento, ele ganhou uma abrangência muito grande, as pessoas podem ter muito mais acesso, eu acho que é isso que a gente quer também, né? Que o acesso seja para todo mundo, mesmo acesso da tecnologia, de alguns materiais, mas também do conhecimento, e isso é muito legal de ver acontecer, e a gente quer trazer logo, logo também algumas informações sobre essa questão mesmo, da sustentabilidade, economia circular, para que seja um assunto, não assim, mas esses temas só vão falar quem são os estudiosos ou quem está lidando com isso. Não, que seja um assunto para todo mundo, em casa mesmo, que está fazendo ali, que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Então, acho que para tornar isso mais perto. E é sempre o grande desafio, né? Quando você fala de uma área de conhecimento, como é que você torna real para as pessoas? Economia circular, dentro da realidade que o brasileiro vive, já é muito próxima. A questão é que a gente precisa fazer com que isso seja economia, não seja só circular Isso. coisas, né? Então, assim, seja economicamente um caminho para justamente elevar todo mundo para esse assunto da sustentabilidade, ser solução para problemas, né? E não ser um problema que eu estou ajudando a solucionar. Então, acho que, por É parte isso. da visão das empresas, eu acho que tem aquela coisa assim, tem um resíduo que eu tenho que pagar para resolver. Então, como é que eu posso fazer com que esse resíduo que eu tenho que pagar para resolver possa ser motor para um novo produto, para um novo recomeço, para uma história que ele sequer contactaria, porque o produto dele não chega àquele público que ele está justamente ajudando a se estruturar. E precisa muito conhecimento, né? De rede, de instituições, para poder fazer com que as pessoas possam também capturar isso e aproveitar as oportunidades que estão aí, né? Estão acontecendo e que a gente precisa enxergar. É isso, acho que é perfeito, porque a gente fala muito disso, né? Até com algumas empresas a gente sempre fala, olha, a gente entende que o seu resíduo é um insumo, né? Que você pagou por ele também. E a ideia é que você consiga reduzir dentro da empresa já, com novas formas de fazer, mudar material, e aos poucos a gente consiga ir mudando, né, o todo. Mas que parte disso também, às vezes a gente pegar esse resíduo e desenvolver um produto que ele possa tanto colocar como um novo portfólio, de um produto dentro da sua linha, e quando não fizer sentido, que ele possa usar como brinde corporativo, que a gente possa usar desde os uniformes dos profissionais, né, e transformar num produto que venha a gerar economicamente para aquela comunidade que ela está instalada e que ela vivencia também, né? Então, acho que quando a gente fala é isso, acho que a grande chave está na questão da econômica mesmo, né? Como é que eu faço a economia girar, né? A economia circular ali como um todo, repensando o material, repensando o processo do começo ao fim, mas que todo mundo possa fazer a sua parte e ainda assim ser rentável e abundante e próspero para todo mundo, para que a gente consiga novas opções, né? Que sejam também mais acessíveis quando a gente fala em sustentabilidade. As primeiras vezes que a gente começou a conversar sobre desenvolvimento sustentável, que a gente fazia aquela listinha, né? Tipo assim, como é que você começa isso? E tinha uma questão que era você estimular o que precisa ser estimulado. Você olhar exatamente onde há o desequilíbrio. Por exemplo, se você se o governo subsidia, por exemplo, o diesel do barco para pescar, como é que ele pode fazer um processo em que ele crie bases econômicas para subsidiar, por exemplo, um outro tipo de combustível que seja mais sustentável? Então, onde você bota o dinheiro, né? Para que você não faça com que o processo de reciclagem, por exemplo, seja mais caro do que fazer um produto novo. Um produto feito com plástico reciclado ser mais caro do que um produto de plástico. Então, esse tipo de ajuste precisa ser feito. E por parte das empresas, quando você fala, por exemplo, de olhar, por que não
eu estimular a produção de um produto e eu comprar esse produto, já que eu vou comprar produto de algum lugar. Então, criar também essa relação que os negócios de impacto são um caminho aí para justamente, a partir do estímulo, do conhecimento, da formação, você criar uma condição de você consumir daquela própria inovação que você gerou, né? Então, também a empresa ser um fator de estímulo a esse novo negócio que ela tá gerando. Acho que é isso, e investir de todas as maneiras também em pesquisa, desenvolvimento de novas formas, né? A gente sempre fala mesmo do processo da reciclagem, upcycling, quando a gente fala da moda, né? Isso da moda, como a gente sabe, né? Tem todas as questões, desde a trabalhista, enfim, são N questões. Mas quando a gente tem mesmo essa visão de que não adianta mais eu só continuar um ciclo, eu preciso romper alguns ciclos. E para eu romper, eu preciso de pesquisa, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em equipamentos e tudo mais, para que a gente possa fazer essa virada de chave, né? E é aquela coisa vai deixando gradativamente de buscar aquele processo antigo e muda de processo, né? Porque não adianta continuar como está, senão a gente vai ficar nesse ciclo e não vai parar. Então tem que ter uma mudança, né? Então esse investimento nessas novas ações, em estudos, a gente vê hoje muito no meio acadêmico também muitas pesquisas e maravilhosas assim, sem investimento para uma ação, né? Um estudo que foi feito intenso e está ali, né? Numa prateleira guardado, alguma coisa. Então eu acho que essa coisa mesmo de buscar unir os atores mesmo da sociedade, né, seja os acadêmicos, o meio acadêmico, o meio empresarial, a comunidade em si, e trabalhar coletivamente. Eu só vejo uma forma disso tudo acontecer, é quando a gente entender que tem que ser bom para todo mundo, próspero para todo mundo, e num sistema em que a gente mude a educação, a cultura, né, que a gente esteja permeando isso tudo, não é só sair fazendo, mas é fazer com que toda a base também acompanhe esse desenvolvimento, entenda o que está acontecendo de uma maneira tão clara que ela vai ter consciência do que pode e o que não pode, e aí é uma escolha. Mas eu preciso primeiro ter consciência, e essa informação às vezes não chega para todo mundo, né? Então, mas a gente tem um caminho legal para buscar. Com certeza. Ariane, muito obrigada por você ter aceitado o convite, de abrir essa semana de lives que a gente vai fazer aqui no perfil e que vão me ajudar a dar esse passo também seguinte de retomar a temporada do nosso podcast Mulheres Sustentáveis. Eu acho que a gente teve aqui um papo sensacional e que poderia dar muito pano para manga, aproveitando que a gente está falando de moda, né? Que está falando de partes, dá muito pano para manga da gente poder conversar mais vezes. E eu queria que você contasse, né, para as pessoas poderem se conectar com a Badu, quais são os canais que vocês estão e que para que elas possam também conhecer melhor o projeto e acompanhar aí o desenvolvimento e as oportunidades que vocês geram a partir da ação de vocês. Isso, eu agradeço. Primeiro, é uma honra estar aqui com você. É sempre um papo gostoso, leve, falando de coisas importantes. Então, muito obrigada por isso. As pessoas que quiserem se conectar com a gente está muito aqui no Instagram, né? Que a gente usa como ferramenta de mais comunicação mesmo com todo mundo, que tem acesso à nossa loja virtual, que tem os produtos também, porque quando a gente fala em incentivar a economia, também é participar, é conhecer. E às vezes, se não é para si, também divulgar o nosso trabalho para outras pessoas, né? Às vezes a gente pensa como é que eu faço parte, né? Faz compartilhando as nossas ideias, faz compartilhando o que a gente faz. E a gente está muito nessas redes mesmo. Através ali da rede, a gente consegue ter uma comunicação bem boa para os outros canais também. A gente tem a loja virtual que está no link da bio da Badu, aqui no Instagram. E a gente tem outras informações ali de contato também, de acesso, de e-mail e tudo mais. Mas é isso. E olha, já estou encomendando aqui, eu acho que tem mercado para isso, a Badu Box, porque a gente está no Rio de Janeiro, enfim, enfrentando aí os altos índices, né, de contaminação e de pessoas morrendo todos os dias, e eu acho que essa questão, né, de oferecer um produto que possa ajudar nesse processo de diálogo com os filhos, de reconexão consigo mesmo, eu acho que pode ser uma maneira de mais pessoas experimentarem. Então, assim, eu boto na fila ali de quero para 2021 também. A gente estava fazendo alguns ajustes, assim, sabe? A gente aprendeu muito com a primeira edição, assim, para entender o que a gente fez, quais foram os resultados. E a gente logo vai voltar com a Badu Box, ela vai vir bem legal, vocês vão gostar do resultado. E a gente tem preparado algumas ações também. A gente quer preparar agora uma ação para o Dia das Mães, né, para movimentar a economia mesmo e pensar assim de mãe para mãe, como é que a gente pode mobilizar e fazer uma mudança super legal.
E a gente vai ter um evento que vai ser uma roda de conversa super especial, que a gente vai colocar essas mulheres, essas mães que participaram da Badu para conversar com outras mulheres. Eu acho que é só um espaço que a gente vai abrir para que as coisas boas aconteçam, para que as trocas sejam muito poderosas, né? Então, logo, logo a gente vai ter bastante coisa que vai acontecer. Então, é só seguir a gente por ali que a gente vai contar um monte de novidades. Gente, não percam, eu virei fã desde a primeira vez que eu tive contato com a Ariane. E vai lá no perfil, Badu Design do Instagram, segue, porque tem muita coisa boa. E eu acho que você é prova viva, né, de como a gente pode, a partir da nossa ação, entendendo o nosso sonho, sendo ele grande, olhando que o nosso problema é de outras pessoas também, mudar não só a nossa realidade, mas também fazer girar uma roda muito mais ampla, né? A gente falou aqui de economia circular, falou da sustentabilidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem a inclusão social, né? Que tem a questão digital, o quanto foi importante também para o processo de mudança de vocês, a expansão do conhecimento através de plataformas. Então, assim, é interessante, né? Quando a gente consegue num papo, trazer tanta coisa boa e tanta coisa que está aí, que a gente às vezes não tem olhos para ver e que a gente pode, assim, a partir da conexão entre mulheres e com o que a gente tem, fazer diferente, né? Acho que é isso, é agradecer mesmo, porque eu acredito muito no potencial de todas as pessoas. Todo mundo pode, cada um à sua maneira. Acho que cada um veio trazer para esse mundão aqui algo muito especial, e é só descobrir a forma de colocar isso no mundo, né? E às vezes não precisa ter um negócio, é preciso ser na onde você está, você consegue agir, né, com as suas atitudes e tudo mais. Então eu sou muito grata. Queria agradecer a um monte de gente que estava aqui na live com a gente, ouvindo, comentando, algumas pessoas que conheço. Então, muito obrigada por todo o carinho, por essa abertura de poder trazer esses assuntos para mais pessoas. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, Ariane. Vai ficar salvo aqui no IGTV a nossa conversa, então espalhem para mais pessoas. Eu acho que essa mensagem precisa ir para muitas pontas, né? E quem ainda não seguia o geisag.rocha, eu faço um convite aqui também para vocês seguirem. Eu vou continuar nessa semana aí fazendo várias lives falando de sustentabilidade, mostrando aí uma mulherada muito empoderada que está fazendo a diferença no mundo. Beijo grande para É isso você mesmo. e para todo Tudo mundo. de bom. Boa tarde. Para você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, todo tchau. mundo.